O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! Neste episódio, embarcaremos na atmosfera da literatura e dos jogos infantis voltados ao tema socioambiental e conheceremos a interessante experiência da bióloga e escritora Nurit Ben-Susan. Como aproximar o tema socioambiental do público infantil? A bióloga, mestre em ecologia e doutora em educação Nurit Ben-Susan tem se dedicado a este propósito, e um dos caminhos que encontrou foi por meio de livros e jogos. Entre eles, o livro Dividir para Quê? Biomas do Brasil, que escreveu em 2015 com ilustrações de grande circular pela editora IEB Mil Folhas. Jogos e outras publicações com temas centrais, ambientais de sua autoria ampliam este tema. Outros trabalhos desenvolvidos por Nurit, as crianças são Biodiversidade, Tesouro Real ou Maldição Tropical, os jogos Metamorfos de Pet, o Desafio, o livro-jogo Labirintos, Parques Nacionais, entre outros. Nessa caminhada, Nurit também se dedica a temas como políticas públicas e divulgação científica na área de conservação das paisagens, acesso aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais, entre outros. No diálogo de hoje, no programa Vozes dos Biomas, ela é a nossa 97ª entrevistada. Obrigada, Nurit, pelo aceite do convite. E a pergunta, que a gente tem que começar esse nosso bate-papo é que você tem uma formação acadêmica tão ampla e tem se dedicado a levar o tema socioambiental ao público infantil, e são poucas pessoas que fazem isso. Eu gostaria que você explicasse para a gente qual é a sua motivação e como é que tudo isso começou. Bom, primeiro eu gostaria muito de agradecer o convite para estar aqui. Na verdade, tem uma origem múltipla, né? Começou, na verdade, com o meu primeiro livro infantil, que é o Quanto Dura o Rinoceronte. Esta obra é baseada no verso de Pablo Neruda. Que é um livro que eu gosto muito, porque a ideia é realmente essa, né? Quanto dura o rinoceronte depois de ser enternecido? Então, a primeira derivação é o que internece um rinoceronte. Então, internece ele ficar sozinho, porque, né? Os rinocerontes estão se extinguindo, internece ele ter que viver em áreas tão reduzidas, em paisagens tão pequenas, depois de ter vivido num mundo que era praticamente infinito, internece e comove o rinoceronte, talvez a pressão que ele vive da caça, principalmente porque o chifre do rinoceronte é usado na medicina africana com muitas finalidades. Então, na verdade, e na asiática também. Então, na verdade, era uma ideia de responder esse verso do Pablo Neruda com uma resposta biológica. E aí, nessa época, também eu já tinha um filho, e isso, claro, ter um filho, ter uma criança, né, isso também ajuda, né, você a uma motivação, né? E aí eu escrevi esse livro do rinoceronte e gostei muito, e imediatamente comecei a pensar na possibilidade de
fazer outras coisas para crianças, né? Então, logo mais ou menos na mesma época, surgiu a ideia da Biolúdica, que era uma oficina de jogos com temas biológicos, que eu tive por alguns anos, que a ideia era fazer jogos, não de computador, jogos assim, né, reais, jogos presenciais, a gente diria hoje, em tempos de pandemia, com temas biológicos. Então, a gente fez um jogo que chama Bioquê, que é um jogo que para a criança aprender muitas as características de várias de bichos e plantas e sua relação com ambientes onde eles vivem, o Tsunami, que é um jogo sobre ambientes marinhos, depois o PET, que você mencionou, e o Metamorfose, que é um jogo sobre metamorfose. Mas nesse interregno, enquanto a Biolúdica foi fazendo esses jogos, surgiram outras oportunidades. Além de fazer jogos para, por exemplo, o Museu de Ciência e Tecnologia lá da PUC de Porto Alegre, que a gente fez um jogo que é um kit, um jogo com livro Bio Brazuca, mas surgiu também a oportunidade de fazer outros livros para criança. Então, daí se deriva, por exemplo, Labirintos, que é um jogo sobre parques nacionais. Porque é uma coisa muito espantosa, né? O Labirintos também é de 2012. Você chega em 2012, você já tinha 12 anos que o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e Nunca existia, e você não tinha absolutamente nenhum material, não digo didático, material divertido, um livro divertido para crianças sobre os parques nacionais brasileiros, o que é uma coisa espantosa, para dizer o mínimo, né? Então, aí surgiram essas oportunidades. O Labirinto ganhou um prêmio, isso deu também uma maior visibilidade para ele. Ele virou também material paradidático de algumas escolas, e isso ajudou também a divulgar a ideia dos parques nacionais, apesar de que muito ainda aquém do que a gente gostaria, né? E aí, depois dessa motivação inicial, né, e a motivação dos jogos também aconteceu muito porque eu via muitos jogos interessantes que eu jogava com meu filho, que nessa época tinha 5, 6 anos e tal, e eu vi, não tem nenhum jogo com esse tema ambiental, e tem tantas possibilidades, né? E aí nasceu essa ideia de fazer jogos. Aí depois, né, da Biolúdica, eu fiz vários outros jogos, inclusive para o Instituto Socioambiental, onde eu trabalho, a gente tem desenvolvido alguns jogos também, que é bem interessante. Mas essa ideia de que você... aí sabe que até recentemente até surgiram outros livros, né, infantis com temas ambientais, socioambientais, mas a questão também é que, mesmo quando você escreve para criança, e mesmo quando você escreve sobre temas socioambientais para criança, você tem uma pegada, uma embocadura, e também um conjunto de posições também, né? Não existe neutralidade, né? Nem ideológica, nem política, nem nenhuma neutralidade, nem científica. Então, também ocupar um espaço com digamos, uma narrativa que é a narrativa na qual eu acredito, né, que é uma narrativa de respeito aos povos indígenas, às comunidades locais, é uma narrativa de compreensão que essa biodiversidade imensa que a gente tem no Brasil, ela em grande parte, função da ocupação que esse continente tem, né, de 12 ou talvez 15 ou outros, tem arqueólogos que dizem muito mais ainda, desses povos originários que estão aqui hoje e que suas práticas e seus modos de vida misturados com a paisagem que existia no Brasil, que fez essa diversidade biológica tão pulsante e tão pujante que existe no país. Então, também a possibilidade de mostrar as paisagens, a biodiversidade brasileira, nesse viés, né? Não num viés só plantas e bichos, mas entendendo a nossa conexão com isso e também a participação importantíssima desses povos originários. E quando você pensa assim em cada produção desses seus livros, né, qual é a faixa etária que você cobre principalmente, né? E como é que é o retorno, né? Você tem o retorno dessa garotada, né, que faz a leitura? Como é que é essa relação que você tem com esses
leitores mirins, né? Não sei se a gente pode dizer assim. Então, a questão da faixa etária é bem interessante, porque alguns livros, como o livro do Rinoceronte, né, Quanto Dura o Rinoceronte, ele foi concebido para uma faixa etária, assim, tipo 6 anos, 7 anos, e é interessante, porque eu, por exemplo, nem sabia disso, mas a editora fez o livro todo em letras, sei lá, maiúsculas, a gente chamaria, sei lá, como é que chama, letras de forma. Porque eu nem sabia disso naquela época, que a alfabetização hoje começa por essas letras. Então, você precisa. Não adianta você dar para uma criança de 6 anos um conjunto, um livro que ela não vai conseguir ler, porque aquelas letras não são as letras que ela está aprendendo naquele momento. Então, assim, tem um cuidado aí, né? Então, tem um pensamento na faixa etária, mas nem sempre isso funciona muito bem. O livro dos labirintos, por exemplo, ele tem uma questão bem interessante. Os labirintos que tem no livro, que é o livro, ele é composto sempre de um par de páginas que explica. É um livro que tem 12 parques nacionais, e para cada parque você tem 2 pares de página. Um par de página que explica, fala um pouco sobre aquele parque, e o outro par de páginas é o labirinto. Só que os labirintos, eles são labirintos razoavelmente fáceis, mas os textos não são tão fáceis assim. Então, é um livro que ele tem uma questão que talvez o labirinto seja uma faixa etária e o texto seja uma faixa etária maior. E eu sempre. Isso é uma coisa que me incomodou com esse livro. Puxa vida, os labirintos podiam ser mais complexos para eles estarem na mesma faixa etária do texto. Bom, mas aí, emendando exatamente na história do retorno que você estava me falando, eu participei há alguns meses atrás, já na pandemia, fui convidada para falar com um pessoal de um clube de leitura que tinha usado o livro dos labirintos em várias atividades com crianças. E crianças, e depois tinha coletado respostas de pais e tal. E foi muito interessante, porque muitos disseram que era ótimo, que o labirinto era muito mais fácil que o texto, porque assim eles podiam ler o texto e explicar para a criança, enquanto a criança ficava lá fazendo labirinto. Cara, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, né? Então, realmente, acabou que foi muito interessante. Acabou que eles disseram que eles achavam que isso era uma grande vantagem do livro, que tinha sido muito bem pensado, que ele tinha essa. Eu falei, puxa vida, né? Que não, nem foi de propósito. Esses livros que você falou, o Dividir para Quê, que na verdade é uma coleção de Dividir para Quê, Cerrado, Bioma Torto e Biodiversidade, Tesouro Real, Maldição Tropical, a ideia é uma faixa etária um pouco mais alta, né? São crianças de 10, 12 anos, né? Quer dizer, talvez nem 10, 12, o ensino fundamental, o começo do segundo ciclo do ensino fundamental, que são as crianças que estão no 6º ano, no 7º ano, por aí. Porque eles são livros que têm muita, muita informação. Eles não são livros de história, né, na verdade, apesar de até que eles contam algumas histórias, mas eles são os livros de informação mesmo. E aí alguém poderia dizer, mas um livro de informação, por exemplo, sobre biomas no mundo, com internet, onde o cara clica em qualquer lugar e já tem milhares de informações sobre os biomas brasileiros, mas aí é de volta àquilo que eu disse anteriormente a você. Mas como é que essa informação vem? Nesse livro dos biomas, por exemplo, você junta ali um conjunto de informações que vai desde por que aquele bioma tem aquele nome, que dinossauros existiam naquele bioma no tempo dos dinossauros, que povos habitavam naquele bioma quando o Brasil ainda não era Brasil, que manifestações culturais a gente pode apontar naquele bioma, seja literatura, seja verso, seja teatro, seja qualquer coisa. Então, onde existem biomas com paisagens similares em outros lugares do mundo. Então, na verdade, você constrói ali uma visão do bioma distinta do que se o cara clicar na Wikipédia e ler sobre esse bioma. Nada contra, muito legal, adoro Wikipédia. Mas ali eu consigo colocar um conjunto de informações que, para mim, são importantes para que aquela pessoa
imagine aquele bioma como não só um conjunto de plantas e animais, mas uma paisagem que transcende a coisa biológica. Ela é uma paisagem biocultural, digamos assim. Ela tem uma dimensão cultural, ela tem uma dimensão social, ela tem uma dimensão biológica. Então, essa ideia de relacionar essas coisas todas que faz a diferença, né? Também imaginar que a criança, né, talvez um pré-adolescente que vai ler essas informações sobre os biomas, vai fazer determinadas conexões, determinadas ilações que ele talvez não fizesse se ele lesse uma informação qualquer na internet sobre biomas. Então, essa é um pouco a ideia. E eu acho que isso acontece. Por exemplo, essa sessão que dinossauros existiam dentro dos biomas é uma sessão que todas as crianças sempre gostam, porque dinossauro, né? Não precisa falar nada, né? Dinossauro é incrível, né? E muita gente não sabe, né, que tinha dinossauro no Brasil. Acho que dinossauro é uma coisa de outro lugar, né? E não um lugar daqui, não daqui. Inclusive tem um esforço do Anelli, que é um pesquisador que trabalha com dinossauros, e é um paleontólogo muito respeitado, que ele escreveu um livro para criança também, sobre os dinossauros do Brasil, que eu acho que também é muito interessante, muito importante a gente entender que lugar é esse, há quanto tempo esse continente existe, há quanto tempo a gente se separou da África. Acho que todas essas coisas instigam as crianças e fazem um papel que eu espero conseguir cumprir com os meus livros, que é ajudar que essas pessoas, que vão ser os adultos de amanhã, não percam completamente a empatia que eles têm com as questões ambientais. Porque, por exemplo, quando a gente fala para uma criança assim, sei lá, o urso panda está ameaçado, a baleia vai desaparecer, o mico-leão-dourado está ameaçado de extinção. As crianças super se mobilizam, né? Puxa vida, o que a gente pode fazer? Coitada da baleia, meu Deus. E quando você fala isso para um adulto, ele diz: tá, mas não vai acontecer nada, essa baleia desapareceu, o leão sumiu, o panda morrer. Então, essa empatia que as crianças têm com o mundo natural e talvez uma percepção maior que os adultos têm de pertencimento a esse mundo natural, uma tentativa. Eu faço essa tentativa cotidiana de ajudar essas crianças a não perder essa empatia, apostar que esses livros, esses jogos ajudam espero, a manter essa empatia na vida adulta. Sobre o retorno, agora, os livros têm um retorno mais difícil de perceber do que os jogos, porque os livros, claro, sempre tem alguém dizendo, sempre você é convidado para falar numa escola, então, sabe, tem essa dimensão do retorno, e aí você escuta as crianças, é sempre interessante, mas os jogos têm um retorno mais interessante, porque como as crianças jogam, aí várias pessoas mandam filmes vídeos das crianças jogando, e isso é muito interessante, né? Isso é muito legal, é um tipo de retorno bem diferente. E realmente jogo é outra dimensão, né, do que um livro. Então, mas na verdade, é uma tarefa interessante, porque é uma aposta numa futura geração, talvez até por acreditar que essa está meio assim, perdida já, mas também um prazer muito grande, né? Fazer isso, escrever para criança. Eu gosto muito de escrever para adulto também, mas conceber um jogo é uma coisa muito prazerosa, muito interessante, né? E os livros infantis, diferente dos livros para adultos, apesar de que, por exemplo, o meu último livro para adulto tem ilustrações absolutamente incríveis, mas essa ideia de você fazer um livro ilustrado, né, de que a ilustração também conta ela é veículo de um conjunto extenso de informação, ele não está só ilustrando o que está ali no livro, ele está contribuindo ela está se somando ao que está escrito, isso é muito interessante. Por isso que acabou que, talvez derivado dessa experiência dos livros infantis, eu tenho alguns livros para adulto que são ilustrados, né? Exatamente porque a ilustração diz outra coisa e é uma coisa importante e interessante. E, às vezes, a ilustração também instiga de uma forma diferente do texto, né? Então, você coloca o leitor
numa posição assim de curiosidade e de interesse por duas vias, né? Isso é muito bacana, muito interessante. E, Nurite, dentro assim, dos exemplos que você pode dar, né, referente ao dividir para quê, né, biomas do Brasil, tem de curiosidades interessantes, né? E outra coisa que eu gostaria de também saber, o processo de criação demora muito tempo? Como é que é essa gestação, né, para chegar no livro e chegar nas prateleiras das livrarias? Pois é, o Dividir para Quê é um livro que realmente tem muitas curiosidades, né? Porque primeiro que ele, para cada bioma, ele tem. Primeiro, antes de tudo, vale a pena dizer o seguinte: o livro tenta responder realmente essa pergunta: por que dividir? Né? Para que a gente divide o país em biomas? Né? E aí também, então tem toda uma sessão antes de. Porque o livro fala dos biomas brasileiros, dos 6 biomas brasileiros, mas ele tem uma sessão anterior que tenta responder essa pergunta: por que a gente divide em biomas? E aí eu acho que talvez ali é a maior marca da forma que eu acredito que a divulgação científica deve ser feita para crianças, que é o seguinte: explicar uma ideia que é complexa de uma forma que a criança pode entender. Porque a criança é um ser completamente inteligente e completo, que está em crescimento, e por isso não deve ser subestimado. A criança não vai entender. O esforço de quem está escrevendo, de quem está explicando, de explicar de uma maneira que seja compreensível. Então, essa é a pegada da primeira parte do livro, que tenta dizer que a gente tem bons motivos para dividir, mas a gente também tem uma dose de arbitrariedade na divisão de biomas e que essa dose de arbitrariedade precisa ser aceita por todos nós, porque a gente podia ter dividido os biomas brasileiros em outros biomas. A gente poderia pegar a Amazônia e dividir em 3 biomas, pensando nas regiões entre os rios, os interflúvios. Vamos chamar o interflúvio entre o Xingu e Tapajós de outro nome. Vamos chamar o interflúvio entre Tapajós e Madeira de outro nome. E aí, o que a gente pode dividir de outro jeito. Mas, então, tem uma parte e sempre isso, né? Jamais subestimar o seu leitor, adulto ou criança, mas as crianças tendem a ser subestimadas como leitoras, né? As crianças não vão entender. Aí fica uma coisa meio besta, né? Que não valoriza a inteligência do leitor e da leitora criança, né? Então, o livro ele tem uma parte toda tratando disso. E depois ele entra nos biomas e aí ele preserva um conjunto de sessões que se repetem para cada um dos biomas, né? Sempre tem alguma referência literária, sempre tem um raio-x daquele bioma, sempre tem uma sessão sobre a origem do bioma, tem a parte dos dinossauros, né, que eu já mencionei, a parte de onde há biomas semelhantes, enfim, e a parte dos povos originários. Mas tem várias, em cada bioma, tem várias curiosidades. Por exemplo, na Caatinga, tem uma sessão sobre a Guerra de Canudos, né? Então, é uma sessão que, né, você podia dizer, bom, mas por que a Guerra de Canudos? Mas é isso, né? É difícil não imaginar que um bioma como a Caatinga não esteja amalgamado, assim, super conectado em uma série de revoltas populares que existiram ali, que fazem esse bioma, né? De novo, né? Entendendo o bioma não só como um conjunto de plantas e animais, mas como uma paisagem cultural que junta dimensões do ambiente físico, biológico, natural, com as nossas formas, nossas da humanidade, eu digo, né? Não nossa só dessa sociedade ocidental, mas de estar no mundo, ou seja, que povos indígenas existem ali, que comunidades locais existem ali, como é que elas interagem com aquele ambiente. Então, em cada um desses biomas, eu falo de alguma
coisa que tem a ver com aquela história daquele bioma. Por exemplo, até é curioso que na parte da Amazônia tem uma referência à Serra Pelada, né? Serra Pelada é que é um enorme garimpo, porque talvez as crianças nem me conheçam mais, mas acaba sendo uma coisa super atual, porque está cheio de garimpo na Amazônia, né? Hoje, né? Então é uma questão que está todo mundo vendo todo dia, né? Garimpo na terra indígena X, Y, Z, nas unidades de conservação, em todos os lugares, toda uma permissividade com esse garimpo que não deveria existir. Mas então, eu acho que é uma tentativa também de tratar ao trazer essas diversas características culturais e sociais dos biomas, elas também não estão ali casualmente, elas estão ali de uma forma que elas, de alguma maneira, se relacionam com coisas que acontecem hoje no mundo e que ajudam também o leitor ou a leitora a compreender aquele conjunto de informações daquele bioma e dizer, bom, tudo bem, tem umas paisagens, aqui tem floresta, aqui tem savana, mas é muito mais que isso, né? É muito mais que isso, quer dizer, o fato de você ter essas paisagens, elas influenciam os modos de vida, e os modos de vida influenciam a paisagem, então entender que é uma via de duas mãos sempre, né? Eu acho que tudo, na verdade, começa com uma ideia, né? E quando a ideia já está assim, mais ou menos madura, as coisas nem demoram tanto. Por exemplo, o livro dos biomas, o Dividir para Quê, ele, na verdade, ele não nasceu de uma ideia minha, ele nasceu de uma demanda. A gente está fazendo uma reunião com uma pessoa que é distribuidora de livros, e ela perguntou assim para a gente, vocês conhecem algum livro de biomas para criança, de biomas brasileiros para criança? Aí a gente falou, não. E aí ela começou a lamentar que as escolas pediam livros e que não tinha livro de biomas e que era uma tristeza e que... Ok. Aí depois que ela foi embora, a gente falou, bom, né, a gente estava apostando muito nessa editora nova, que era Mil Folhas, do IAB e tal, que IAB é uma ONG, e estava pensando em incubar uma editora, a gente já tinha editado alguns livros de adulto lá, e aí a gente podia pensar em fazer um livro de criança sobre biomas. Eu falei, eu estou afim, eu vou fazer. E aí comecei a pensar um pouco, e aí tive essa ideia de falar um pouco sobre o que é a divisão de biomas e tudo mais que a gente estava comentando antes, né? E aí depois foi mais ou menos rápido, né? Eu nem sei mais calcular quanto tempo levou, mas porque claro, depois que eu escolhi decidir as sessões, então, inclusive, algumas delas foram ideia do meu filho, que ficou acompanhando, que ainda era menor, essa ideia de dinossauros, né? Que dinossauros tem, origem do nome, foram ideias dele e tal. Então, a gente não demorou mais tanto, teve a pesquisa, né? Porque, por exemplo, essa coisa dos dinossauros, né? Fazer uma pesquisa, enfim, algumas informações ali precisaram ser checadas e pesquisadas e tudo mais, mas não foi uma coisa muito demorada. Abrindo parênteses para falar, por exemplo, desse meu último livro, que chama Cartas ao Morcego, que é um livro para adulto, mas é um livro ilustrado e tal. Ele foi escrito assim, agora na pandemia, né, foi recém-lançado, mas do momento onde eu tive essa ideia de criar então uma correspondência com o morcego sobre a pandemia, até o livro ser lançado, o livro foi lançado no dia 22 de julho, e ele começou a ser escrito em janeiro. Então, quer dizer, nesse período eu escrevi, ele foi ilustrado, enfim, foi diagramado. Então, não foi um período, não é um período muito longo. Mas é porque eu acho que cada pessoa tem seu processo, né, de criar e de escrever. E geralmente, eu só começo a escrever quando a ideia já está bastante amadurecida. Por exemplo, mesmo Cartas ao Morcego, que eu sabia que eu escrevia na primeira carta, não sabia o que eu escrevia, mas eu já sabia que eram cartas para o morcego, que a ideia era essa. Então, aí é como se a embocadura já tivesse sido bem definida. E isso eu acho que ajuda muito. Por exemplo, o livro da biodiversidade
Tesouro Real, Maldição Tropical, ele patinou um pouco no começo, porque vamos escrever um livro sobre biodiversidade para essa coleção também, que tem um livro sobre cerrado, tem um livro de uma outra autora sobre áreas marinhas, sobre mar. Vou escrever um livro sobre biodiversidade, mas aí tudo bem, porque não foi assim uma ideia original minha, foi um pouco uma demanda, mas e aí começou aquela coisa, mas escrever como? Escrever o quê? E aí ficou assim, até o momento que veio essa ideia de conectar a biodiversidade com várias coisas. Então, o livro conecta, ele tem várias seções que conectam a biodiversidade com coisas da nossa... Ele é dividido assim, né? Então, você tem árvores, florestas, bois e biodiversidade. Feijoada, moscas, super-heróis e biodiversidade. E assim vai, né? Caviar, sushi, dilemas difíceis e a biodiversidade. Pressão alta, venenos altamente venenosos, cabelos sedosos e a biodiversidade. Então, resolvido isso, a coisa fica muito mais simples, né? Porque aí você já imagina como é que o livro vai funcionar, e aí esse processo anda bem mais rápido. Porque eu acho que o grande lance é a embocadura. A parte da criação mesmo, eu vejo o livro dos labirintos. Mas a ideia de ter um labirinto para aquele Parque Nacional dá toda uma novidade para o livro, né? Torna ele uma coisa diferente, única, né? Inclusive, a gente está fazendo um livro novo agora de labirintos da Amazônia, para crianças também. Eu não sei exatamente como vai chamar, mas que é uma pegada parecida com o livro dos labirintos, porque é labirintos, mas ele não é exclusivamente geográfico, no sentido que o livro dos labirintos é o Parque Nacional X e aquele labirinto, que é um labirinto naquela paisagem do Parque Nacional de Iguaçu, da Tijuca, da Pico da Neblina, Fernando de Noronha, o que tem ali. O livro dos labirintos amazônicos, ele vai tratar vai ter um pouco essa coisa geográfica, a bacia amazônica, então, mas vai ter o caminho do castanheiro, o caminho da exploração ilegal de madeira, que não vai se chamar assim, é claro, né, para criança, mas vai ter uns nomes mais legais, mas os rios voadores, o mapa dos rios voadores, então é uma coisa um pouco brincar um pouco, possibilitar que esses labirintos fluam na Amazônia de outro jeito, que não é só exclusivamente no chão geograficamente. Então, eu acho que é essa embocadura que faz a coisa girar, funcionar, né? Então, é isso, cada um tem sua história, mas uma vez acertada essa embocadura, acho que a coisa flui bem. E na sua carreira, assim, você tem uma ligação muito forte, né, com os povos tradicionais. Como é que eles permeiam nessa tua produção literária, né? Se você pudesse contar alguns exemplos para a gente. Pois eu tenho trabalhado há muitos e muitos anos com essa questão do acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional dos povos, eu não gosto desse nome, conhecimento tradicional, mas é o termo que as pessoas usam, que é o conhecimento dos povos indígenas e das comunidades locais. A gente tem, desde a Convenção da Biodiversidade, o uso da biodiversidade como uma estratégia de conservação de biodiversidade. E a Convenção também reconheceu que o conhecimento de povos indígenas e comunidades locais é um conhecimento fundamental para a manutenção da biodiversidade. Isso, na verdade, que a gente hoje sabe, e a história do uso se tornou uma coisa corriqueira para a gente, foi uma novidade na época que a Convenção foi ratificada, começou assinada na época 92 e depois ratificada pelos países. Isso fez com que houvesse todo... Além disso, a Convenção tem um outro pilar, que é a repartição de benefícios, ou seja, uma ideia de que quando você usa a biodiversidade, no caso da Convenção, de um país, você gera um produto, digamos, você pega uma planta e faz um remédio com essa planta, você deveria repartir os benefícios. Você usou a biodiversidade brasileira para fazer um remédio, e agora você vende esse remédio pelo mundo todo, você deveria, então, dar uma parte desses benefícios que você está oferindo, né, vendendo esse remédio pelo mundo afora, para o Brasil, porque a biodiversidade veio do Brasil, porque
esse recurso, então, poderia ser usado para proteger a biodiversidade brasileira. A questão é que, muitas vezes, como é que você identifica uma planta, por exemplo, que tem propriedades medicinais? Muitas vezes, o acesso a essa identificação passa pelo conhecimento dos povos indígenas e das comunidades locais. Se olhar para um bioma como a Amazônia, como o Cerrado que é a savana arbórea, a savana com o maior número de árvores do planeta, o maior número de espécies arbóreas do planeta. Então, quer dizer, é muita espécie, né? E não é só espécies, mas a combinação entre essas espécies para ter efeitos, né, terapêuticos. Então, essa ideia de que o conhecimento desses povos poderia funcionar como um atalho para plantas e fungos e animais que tinham propriedades medicinais e cosméticas e para outras finalidades da indústria química e da indústria tecnológica, cada vez foi se firmando, cada vez mais. E aí, o que acontece? Você também tem a ideia de que quando você usa o conhecimento desses povos, de alguma maneira eles deveriam ser beneficiados se isso acaba gerando um produto no final. Só que isso está eivado de preconceito e de racismo. Então, o conhecimento desses povos, em geral, é percebido apenas como um conhecimento subsidiário, ele é um conhecimento subalterno, ele serve de subsídio para a ciência. Ele não é reconhecido como um corpo autônomo de conhecimento. E isso, além de preconceituoso, colonial, racista e tudo mais, é um problema, porque se você quiser implementar a convenção ou o marco legal que a gente tem no Brasil, que reconhece que esse conhecimento ele precisa ser, de alguma forma, remunerado, mas não precisa ser de forma monetária, mas o seu uso, o seu acesso precisa ser reconhecido, valorizado, e quando o destino final desse conhecimento está plasmado num produto, então ele devia ser reconhecido, inclusive de forma monetária, mas o reconhecimento desse conhecimento que está amalgamado, ele é intrínseco ao açaí, ali dentro do açaí tem um conhecimento dos povos indígenas, como é o caso da mandioca. A mandioca, ela é dentro da mandioca, ou de várias outras espécies, da araucária, da castanheira, tem conhecimento dos povos indígenas. Então, mas esse conhecimento, o reconhecimento desse conhecimento é sempre problemática. Mesmo, primeiro, quando é direto, usa planta X para finalidade X, ou seja, eles usam a planta para curar uma febre, e é exatamente isso mesmo. A planta, o princípio ativo é antitérmico e tal. Sempre tem uma tentativa de não reconhecer o uso. Mas nesses casos é mais claro, né? Mas quando o uso não é direto, assim, né? O cara começa a fazer uma pesquisa porque aquela planta era usada usada tradicionalmente para combater uma febre, mas aí ele descobre que ali é um tratamento incrível para a Covid, ele vai dizer, não, mas ninguém usava isso para a Covid, mas é claro que ele só foi pesquisar aquela planta porque alguém estava usando aquela planta para alguma coisa, e alguém manejou aquela planta, alguém misturava essa planta com outra, alguém selecionou variedades que tinham, às vezes, uma concentração maior de uma determinada substância, que era a substância que era de interesse desses povos. Então, ao não reconhecer isso e transformar o conhecimento dos povos indígenas e das comunidades locais num conhecimento subalterno, subsidiário à ciência, isso faz com que esse conhecimento não é valorizado e todo esse processo que a gente vê hoje de desaparecimento desse conhecimento não seja percebido como uma catástrofe monumental. Então, tem um estudo que saiu agora, recentemente, no mês passado, que diz que grande parte do conhecimento medicinal sobre plantas, no caso da Amazônia, 86% é monolingual, ou seja, é um conhecimento que só está numa língua. Se essa língua desaparece, o conhecimento desaparece junto. Só que os caras também dizem no estudo deles que a gente tem cerca de 7 mil línguas no planeta hoje, e 30% dessas línguas não vão chegar no final desse século. E isso, na Amazônia, é claro. Você tem povos que tem muito... tem poucas pessoas, mas não é só isso. Aqui, às vezes, até o povo
permanece, mas a língua se perde. E quando a língua se perde, o conhecimento se perde junto. E a gente não tem noção, lamentavelmente, do contingente gigantesco de conhecimento que a gente está perdendo num ambiente como a Amazônia. E como a gente não aproveita isso, como a gente realmente não vê isso como tesouro real, e sim como maldição tropical, como diz o meu livro, é que, se a gente parar e pensar, quantos remédios, por exemplo, medicamentos, a gente conhece que são, cuja planta, a origem, saiu da Amazônia? Não. Não. Como pode? Né? Você tem um conjunto tão gigantesco de possibilidades ali, que é claro que e um conhecimento tão gigantesco dos índios, dos povos indígenas, comunidades locais, sobre o efeito de cura medicinal, cosmético, de tudo quanto é tipo dessa biodiversidade, que é claro que a gente não está fazendo a aposta certa. Então, hoje tem todo um discurso de bioeconomia. Que bioeconomia é essa que não está pensando nisso, né? Entender esses povos como protagonistas dessa bioeconomia, que são os caras que sabem tudo sobre a biodiversidade, e não achar que, de novo, como a gente fez nos últimos 500 anos, que esses são apenas pessoas que a gente pode usar como mão de obra semi-qualificada e um abraço, né? O conhecimento dos povos indígenas é uma oportunidade ímpar, essa mistura de uma biodiversidade gigantesca como a gente tem, que não é uma mistura de duas coisas independentes, é uma mistura de duas coisas que são interligadas, né? Essa biodiversidade gigantesca que a gente tem e essa sociodiversidade que a gente tem, essa diversidade cultural que a gente tem, tem um potencial gigantesco, né? Tem um potencial de fazer o Brasil trilhar um caminho completamente distinto desse caminho. Porque você pensa num lugar que pega uma floresta como a Amazônia e transforma em monocultura de soja, em pasto para pecuária. É estranho, né? Perder uma oportunidade e enxergar a biodiversidade como o que eu chamo de maldição tropical, ou seja, a biodiversidade, a exuberância da natureza como uma maldição, uma coisa que a gente tem que se livrar dela para poder, então, vislumbrar um caminho de desenvolvimento. Não ao contrário, não entender que a gente tem povos originários que podem nos ajudar, como diria o Eduardo Viveiro de Castro, a viver melhor num ambiente pior, num mundo pior, mas também detentores de um cabedal gigantesco de conhecimentos que podem ter um potencial de riqueza para o Brasil enorme. E, então, o trabalho com esses povos, principalmente com o conhecimento desses povos, na verdade, ele se comunica completamente com o resto da história de ficar escrevendo para criança e para adulto, e mesmo que sejam cartas ao morcego, porque quando eu escrevo lá no Dividir para Quê, o que tinha nesse bioma antes de o Brasil ser Brasil, no sentido antes da invasão europeia, é uma tentativa de mostrar que você tem aqui culturas sofisticadas, conhecimentos que são distintos dos nossos e que a gente, infelizmente, não consegue valorizar porque a gente usa uma régua só, que é a régua da tecnologia. Se a gente usasse, por exemplo, a régua da felicidade, a gente não ousaria dizer que os povos originários são primitivos ou que não são atrasados, porque seríamos nós os primitivos e os atrasados. Então, é uma tentativa sempre de chamar essas formas outras de estar no mundo e valorizá-las no sentido de mostrar que elas são outras, distintas das nossas. E não tem escala para isso, melhor, pior. É outra. É outra. Eu tenho um livro que chama Do que é feito o encontro. Ele está aqui, ó, esse livro aqui, ó, Do que é feito o encontro. Esse livro é um livro sobre o encontro da nossa sociedade com o conhecimento dos povos indígenas e das comunidades locais. Ele não é um livro técnico, ele é um livro para qualquer pessoa ler, qualquer pessoa que esteja interessada nesse assunto. E ele problematiza exatamente o chamar de tradicional, que, por exemplo, tradicional fica parecendo que é uma coisa parada no tempo, uma coisa atrasada,
né, a ciência é a ciência tecnológica, moderna. O conhecimento dos povos indígenas é tradicional, parece uma coisa assim meio... Então, problematiza várias questões, né, ligadas a esse conhecimento. Mas é como eu estava dizendo bem no começo da nossa conversa, não tem todas essas visões que estão plasmadas nesses livros, né, elas vêm carregadas de escolhas que a gente faz como indivíduos nesse planeta, né? Entender esses povos como fundamentais, né? E seu conhecimento, mas entender também que nós somos parte de uma teia, de uma rede, mesmo que a gente fique tentando o tempo todo achar que a gente é diferente, achar que a gente é especial, achar que a gente é outro, né? E não faz parte disso. Então, acho que tudo faz parte de um mesmo, não vou chamar de projeto, mas de um mesmo universo, né? Que é de convidar as pessoas, gentilmente, a saírem da sua zona de conforto e pensarem de uma forma diferente no que significa estar no mundo como nós escolhemos estar, ou não escolhemos, talvez fomos nossas cabeças lavadas, enxaguadas desde que a gente nasce por uma sociedade capitalista, tudo isso, e as formas outras de estar no mundo, sejam elas das plantas, sejam elas dos povos originários, sejam elas dos fungos ou outros animais, do morcego. Bom, esse papo está muito bom, né? A gente navega, né? Acaba indo viajando com você, né? E é tanta produção literária que você tem, né? Editorial, que é muito interessante, assim. E fora o teu conhecimento, né? Também como educadora, enfim, né? Junta-se tudo isso. Mas tem uma frase que você usa, que a gente está chegando agora no final, né? Eu sou uma ex-humana, né? Eu gostaria que você pudesse, né? O que te, né, fez falar isso, né? E o que está por trás, né, dessa mensagem? Eu costumo dizer que eu sou uma ex-humana e que, diante dos descalabros da nossa espécie, eu desisti de ser humana, mas eu continuo bióloga. Olha, o Ailton Krenak gosta de dizer que a humanidade ela tem um clubinho seleto de indivíduos que se autodenominam humanos e que o resto é a borda do mundo, é uma subhumanidade, porque toda uma galera que não vale. Né? A vida não vale, seu conhecimento não vale, a sua existência não vale. E eu estou muito convencida que ele tem muita razão. Eu também estou convencida de que, ao longo do século XX, forçosamente, o pessoal do clubinho, que é composto geralmente de homens brancos, heterossexuais, cristãos, esse clubinho ele foi obrigado a aceitar outros membros, as mulheres, pessoas de outras religiões, depois, ainda com muita má vontade, os negros, com muita má vontade, mais ainda talvez os índios. Mas acontece que esse clubinho ele aceita aceita chamar todo esse universo de humanidade, mas com muita má vontade. Porque, para eles se arvoram como os humanos, a quintessência da humanidade. Isso eu não quero. Fazer parte dessa quintessência, desse núcleo duro desse clubinho, que é o que eles se denominam humanos, eu não quero. Então, eu quero. A ideia do ex-humano é a ideia de dizer, bom, eu desisto disso. Não, eu não quero isso. Não quero isso. Vocês me aceitaram tardiamente no clubinho porque eu sou mulher, porque eu sou judia, me aceitaram tardiamente. Eu não quero, obrigada, não vou, não quero. Pode ficar com a sua chancela de humano. Essa chancela de humano entendida assim, eu não quero. É claro que é uma provocação, né? Mas, de novo, é uma tentativa de tirar com delicadeza o seu interlocutor da zona de conforto. Porque quando você se apresenta como ex-humana, imediatamente a pessoa faz essa pergunta. Ex-humana? Como? E aí você já traz esse assunto à baila, né? Quer dizer, você não vai poder
começar a conversa ou acabar a conversa sem tocar nesse assunto, né? E aí a gente não, porque a gente conversou sobre esse assunto, né? Mas muitas vezes o assunto não é este. Então, é uma maneira também de trazer esse assunto, esse desconforto com essa humanidade tão bárbara, né? No sentido em todos os sentidos possíveis da palavra bárbara. Não sei se as pessoas sabem, mas quando eu era mais jovem, a gente usava essa bárbara, uma gíria, né, para dizer uma coisa é bárbara, era uma coisa super bacana, né, super legal, é bárbaro, né? E talvez a gente pudesse até dizer que é como se fosse assim, sinistro. Então, mas é exatamente essa dimensão do bárbaro, que a humanidade é bárbara, porque ela faz coisas incríveis. Pensa na música, pensa na vacina em tão poucos meses, pensa em tanta coisa que é tão. Na arte, a literatura, tem tanta coisa, a arquitetura, tem tanta coisa tão maravilhosa nessa espécie, tão incrível. Mas, por outro lado, é uma espécie bárbara, né? Que tem uma relação predatória, imensamente predatória, com todos os outros seres do planeta, inclusive os da sua própria espécie, né? Quer dizer, a quantidade de gente que vive de uma maneira terrível, agora, neste momento, crianças, adultos, em condições inacreditáveis, é enorme, é gigantesca, são milhões e milhões de indivíduos. Uma espécie que não cuida nem dos seus, né? Trata o planeta de uma forma como se tivesse ali para lhe servir, e mesmo os membros da sua própria espécie são tratados, talvez aí por causa do clubinho e dos aceitos assim à força pelo clubinho, não tem nem sequer um respeito pelos próprios membros dessa sua própria espécie. Então, enfim, é uma espécie bárbara em todos os sentidos, né? De fazer coisas maravilhosas e de fazer coisas absolutamente terríveis. Então... É a dicotomia da humanidade, né? A gente vive sempre nesses polos, infelizmente. E eu gostaria, Norite, que você pudesse fazer suas considerações finais e se tem algum canal que você queira passar também, né, das suas publicações, passe para a gente também agora. Eu tenho pensado muito numa frase do Leminski, que diz assim: distraídos venceremos. E aí sempre isso me intrigou muito, né? Distraídos venceremos. Mas como assim distraídos venceremos? Distraídos. A gente vai ficar aqui distraído e vai vencer, mas como é que é isso? Não vai acontecer isso, né? E aí, agora eu tenho uma interpretação para essa frase que eu acho que é isso, na verdade. Talvez, não sei se era isso que o Leminski queria dizer originalmente, mas é uma ideia de que a gente só vai vencer se a gente conseguir se distrair do quanto a luta é árdua. A gente só vai vencer se a gente conseguir se distrair da dimensão do oponente. A gente só vai conseguir pensar que a gente pode estar no mundo de outra forma, menos predatória, se a gente se distrair um pouco do poder, por exemplo, do capital. Se a gente não se distrair disso, a gente vai ficar imóvel, a gente vai ficar imobilizado pela força do que é contra a mudança, contra as novas possibilidades, contra, sei lá, a viver de uma outra maneira, compartilhar de uma maneira mais equitativa com os outros seres, que a gente compartilha o planeta, compartilhar tudo isso que tem aqui de uma forma menos predatória. Se a gente não se distrair de toda a dificuldade que é isso, a gente não vai vencer, porque a gente vai desistir antes. Então, eu queria deixar de dizer isso, que distraídos nesse sentido, talvez a gente vença um dia, num prazo longo, mas que essa luta é necessária e é uma luta da qual a gente não pode desistir, ainda mais porque não adianta desistir. E, enfim, é um pouco isso. Sobre os canais, tem o Instagram, né? Ali sempre eu remeto a publicações e tal. Tem uma coisa que eu acho muito simpática, que é uma gaveta digital
da editora Peirópolis. A editora Peirópolis tem uma gaveta digital que chama E Eu Com Isso, que é uma gaveta digital que tem alguns textos de um livro que eu tenho que chama E Eu Com Isso, e tem vários textos inéditos, que é um E Eu Com Isso sobre a Amazônia, vários textos sobre a Amazônia, nessa pegada de Eu Com Isso, a Amazônia está sendo destruída, mas e eu com isso? O que eu tenho a ver com isso? E um pouco sobre a pandemia também, essa pegada da pandemia. Pandemia, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não, isso aí, desenvolve a vacina aí e me chama mais tarde, né? Então tem uma... eu nem sabia que era a gaveta digital, mas é como se fosse um subsite lá da editora. Não é difícil achar, a pessoa vai escrever lá, editora Peirópolis, e acha ali tranquilamente. E uma outra coisa que talvez que eu acho muito simpática, que talvez valha a pena, a editora N-1 fez uma série que chamava Pandemia Crítica. Ela está toda no site da N-1, é fácil achar. Você entra no site da editora N-1, escreve Pandemia Crítica, está lá. E ali tem alguns textos meus na Pandemia Crítica, mas o que eu queria chamar a atenção é um que chama Alice no País da Pandemia. O Alice no País da Pandemia é um conjunto de 6 reflexões numa pegada da Rainha Branca. A Rainha Branca é uma rainha que, na história da Alice, quando a Alice encontra com ela, a rainha diz para a Alice que ela pensa a Alice devia pensar em coisas impossíveis. E a Alice diz, pô, mas pensar em coisas impossíveis não serve para nada. E aí a rainha diz assim, não, pensar em coisas impossíveis é muito importante, e eu mesma, quando eu era mais jovem, eu pensava em 6 coisas impossíveis antes do café da manhã. Então, a ideia ali do Alice no País da Pandemia é pensar em 6 coisas impossíveis, ou que parecem impossíveis, mas que, se tornassem possíveis, poderiam transformar a nossa vida como espécie e com essa vontade de compartilhar mais com os outros seres que habitam o planeta. Então, é uma tentativa um pouco utópica, mas não são coisas mirabolantes, são coisas que podem acontecer, se a gente tiver sorte e souber trilhar os caminhos certos. Gratidão, Nuriti. Até uma próxima, que a gente tem muito assunto ainda para falar, que você tem assim, um conhecimento de biodiversidade, enfim, da área educacional e dos povos originários, que ainda rende muito bom bate-papo aí entre nós. Até mais. Só chamar. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada.